E aí pessoal, estamos aqui de volta, eu sou Matt Bala e este é o meu canal no YouTube. Se você gosta de reality show, famosos e muito mais, se inscreva no canal e faça a nossa metinha alcançar de 200 mil inscritos, beleza? Bom gente, vamos começar falando de Fazenda. Fazenda tá chegando, hein gente, olha só. Segundo informações do jornalista Flávio Rico, foi feito e concluído as obras da nova sede de A Fazenda. Flávio Rico disse o seguinte, ó: com uma boa antecedência foram concluídas as obras na sede de Itacirica da Serra para a próxima edição de A Fazenda, com estreia para o dia 15 de setembro na Record. A casa está linda, garante um executivo que passou essa informação para o Flávio Rico, tá? Vale lembrar que a nova temporada terá 24 peões, tá? Eita! Tá ansioso? Eu estou, beleza? Bom, agora vamos mudar de assunto e vamos falar disso daqui que pegou todo mundo de surpresa na manhã dessa quarta-feira, tá? Diego Hipólito e Gil do Vigor foram vistos de mãos dadas, isso mesmo, tá, gente? Foram assistir um filme, foram vistos de mãos dadas e deixou a internet à loucura, achando que eles estavam em um relacionamento já. Porém, não é muito bem isso, tá, gente? Bom, segundo o colunista Lucas Pazin, ele fez uma entrevista com o Gil e perguntou para a assessoria do Diego o que estava acontecendo, tá? Bom, primeira coisa é o que o Gil respondeu. O Gil respondeu o seguinte: ah, o Diego é um querido, muito fofinho, mas só é amizade. Eu peguei a mão dele porque eu gosto de ficar de mão dada com ele. Eu tenho um carinho grande. Por enquanto, é só amizade ainda. Se daqui pra frente vamos dar um beijinho, não sei. Gosto de ficar agarrado com ele. A gente assistiu ao filme todinho, mas não beijou e nem nada. Ele é muito bonitinho, disse o Gil para a coluna da UOL. Beleza? Ainda, gente, para a coluna da UOL, do Lucas Pazin, a assessoria do Diego Hipólito também respondeu, tá? A equipe do Diego Hipólito respondeu sobre essa ida ao teatro junto com o Gil do Vigor, tá? E eles disseram o seguinte: eles não se encontraram nos bastidores da Globo. Embora o camarim do Diego fosse em frente ao do Gil, quando o Diego chegou, o Gil não havia chegado ainda. E depois do programa Encontro, que o Diego estava presente, o Gil já estava ao vivo no Mais Você. E o Diego tinha um outro compromisso, então saiu da Globo. O Diego levou medalhas, inclusive, do Instituto Hipólito para presentear o Gil e a Ana Maria. Ele deixou uma medalha no camarim do Gil e uma outra medalha no camarim da Ana Maria Bra, tá? Conforme a assessoria do Diego, ele e o Gil não estão namorando também, tá? Estão apenas curtindo o momento. Disseram o seguinte, ó: não estamos juntos oficialmente, estamos apenas se conhecendo e vivendo de uma maneira leve, livre e feliz. Acreditamos que aproveitaram aquele momento juntos, pois os dois viajam muito e ambos estavam em São Paulo naquele momento em específico e por isso que aproveitaram, tá? Bom, então é isso que tá acontecendo, tá? Eu sei que a internet foi a loucura com essas informações aí, com eles de mãos dadas aí, mas segundo a assessoria do Diego, é apenas amizade, e do Gil, que falou pro Lucas Pazin, também é só amizade, foi no cinema e tal, ver um filme e é só isso, tá? Por enquanto é só isso. Bom, mudando de assunto, vamos para assunto sério agora? Assunto sério. Bom, gente, a mãe do Davi Brito e da Raquel Brito apareceu nas redes sociais de uma forma extremamente conturbada. Por quê? Porque, em primeira coisa, gente, ela lançou uma maldição. É isso mesmo, ela lançou uma baita de uma maldição aí para todo mundo, porque a Raquel Brito estava sendo investigada sobre o negócio de jogos de azar. E aparentemente, o que deu para entender é que ela se revoltou com os comentários dos jornalistas sobre como que a Raquel Brito tá e tudo mais, se ela tá sendo investigada, se ela vai ser presa ou não. E ela decidiu fazer esse vídeo aí que eu acho de muito mau gosto. Vamos ver? Eu tenho um recado, e um recado muito sério para dar às seguintes pessoas: aos jornalistas, às páginas, a pessoa que tem alguém que encomendou esse cancelamento para a vida de Davi. Eu não sei porquê, mas Deus sabe. Deus já está ciente desse problema. E eu tenho um recado. A Bíblia diz, eu estou ciente, que diz que a palavra ela tem poder de abençoar e amaldiçoar.
Eu vou isentar só as pessoas inocentes que recebem essas mensagens e elas não sabem discernir se é verdade ou se é mentira. Tem algumas que, infelizmente, acatam e tomam para si e acreditam que, né? Mas vamos lá. Só esses que eu vou isentar que são inocentes. Mas quem fez isso, jornalista, todo o dinheiro, todo engajamento que vocês vão em busca para colocar títulos mentirosos na nossa imagem, que é a imagem e semelhança de Deus, eu vou amaldiçoar vocês neste momento. Esse dinheiro, esse engajamento, eu decreto toda a maldição sobre a vida de vocês. Eu amaldiçoo. Quem providenciou esse cancelamento está amaldiçoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Jornalistas, vocês que estão colocando títulos mentirosos, fazendo cabeça das pessoas em relação à nossa família, está debaixo da maldição. Está debaixo da maldição. Eu estou amaldiçoando vocês. Aí, ó. Perigosíssimo e de muito mau gosto o que ela tá fazendo aí, hein, gente? Vocês concordam com a mãe do Davi Brito e da Raquel Brito? Digam nos comentários aí. Eu quero já mudar de assunto, porque eu quero nem ver a cara dela, que vai que ela faz alguma coisa ruim pra mim, tá? Bom, olha só, gente. A Ana Paula, que é a esposa do Justus, conversou em uma entrevista sobre o empresário, né? E sobre o relacionamento deles. Aí, gente, no momento da conversa, teve um momento ali que foi um pouco chocante, tá? Bom, a Ana Paula e o Roberto estão juntos e devem permanecer juntos, ok? Até aí tudo bem, né? Só que aí, gente, um amigo do Roberto Justus disse que quando a Ana Paula envelhecesse, o empresário a trocaria por alguém mais jovem de imediato. Pois é. Aí a Ana Paula respondeu na cara do amigo do Roberto Justus o seguinte: desculpe, querido, mas isso não vai acontecer. Quando eu envelhecer, ele já terá morrido. É o quê? Ela falou isso. Ela respondeu isso. Eu queria saber a idade deles. Só por saber mesmo. Eu não vou dar opinião, não, porque eu tô com medo disso aí, tá? Roberto Justus, idade, deixa eu ver. 70 anos. Nossa, Roberto Justus já tem 70 anos. A Ana Paula Seibert, né? Seibert. Qual que é a idade? 37 anos. Nossa, ele tem o dobro, né? Ele tem o dobro da idade dela. Ela tem 37, ele tem 70. Bom, o que vocês acharam dessa resposta? Imagina a sua esposa falando isso. Imagina. Né? Uso, né? O empresário falou, olha, então, quando você envelhecer, Ana Paula, o Roberto vai te trocar por outra mulher. Aí ela responde, desculpe, querido, mas isso não vai acontecer. Quando eu envelhecer, ele já terá morrido. Senti uma coisa meio venenosa, né? E ela é a esposa dele. Enfim, eu tô chocado. Eu tô chocado. Tô chocado. Comenta aí sobre isso daí que eu tô chocado. Eu não sei se isso é relacionamento. Tô na dúvida. Bom, gente, olha, um momento fofinho aconteceu na internet. Pra quem não sabe, gente, a Raíssa Barbosa da Fazenda, ela teve um bebê recentemente e o pai do bebê não assumiu, tá? Não assumiu a criança. E aí, gente, a Raíssa Barbosa, ela tá cuidando da criança sozinha, né? E isso tá dando um baita de um trabalho pra ela e tudo mais. E aí tem alguns amigos que estão ajudando nesse momento aí de fragilidade, esse momento complicado aí de ter que cuidar de uma criança sem o pai da criança presente. E aí que a gente teve uma feliz coincidência, tá bom? O influenciador Matheus Freire, que é amigo da Raíssa, assumiu a paternidade do filho da Raíssa Barbosa e ele não é o pai da criança. Isso mesmo, gente. Bom, ele decidiu assumir porque tá vendo o quão difícil tá sendo pra Raíssa cuidar da criança sozinha sem o pai. O pai, gente, da criança era um tiktoker que não quis assumir a criança, que não ajudou no pré-natal, não ajudou na gravidez, não ajudou no pós, né, no momento que a criança já nasceu, enfim, tá? Então o influenciador se chama Matheus Freire, ele tem 29 anos, tá? Ele é ex do Rico, olha só. E ele revelou em suas redes sociais que assumiu a paternidade do pequeno Luan Ravi, que é o filho da
Raíssa Barbosa. Em uma publicação no seu perfil do Instagram, gente, o Matheus revelou que assumiu a paternidade da criança após ver a amiga sendo abandonada durante a gravidez. Ele disse o seguinte no seu Instagram: a minha amiga foi abandonada no momento mais delicado da vida dela, durante a gestação. O pai da criança nunca assumiu, nunca deu apoio, nunca garantiu sequer o sustento provisório que ela precisava para a criança. Na sequência, o Matheus garantiu que dará todo o apoio para Raíssa, tanto nos cuidados como também na segurança do bebê. Ele disse o seguinte: diante desse vazio e dessa ausência, eu decidi assumir a responsabilidade e a paternidade desse bebê. Vou estar presente onde ele escolheu, né, o pai escolheu se ausentar. Vou dar o amor, o cuidado e a segurança que toda criança merece. Bonito, né, gente? Muito bonito. Bom, o Matheus aproveitou então a novidade para publicar as primeiras fotos ao lado do filho e também ao lado da Raíssa, que aconteceu nessa semana. Tá? Os dois apareceram inclusive jantando com a presença do pequeno filhinho, né, da Raíssa, que se chama Luan Ravi. Bom, tá bom? Só para lembrar, gente, o Matheus ficou muito conhecido após participar do De Férias com o Ex e ser o ex do Rico. Tá? É basicamente isso que aconteceu aí. Beleza? Bom, momento bonito, momento fofo. Pois é, pra mim, gente, pai não é o que fez. Pai é o que cria. Então, pra mim, tá tudo certo. Não adianta você colocar o filho no mundo e abandonar a criança, né? Porque aqui, gente, a Raíssa foi abandonada. Ela ainda não, ela inclusive evita de falar o nome do pai, tá? Mas o pessoal sabe que é um TikToker famoso. Olha só, gente, um momento que ainda tá muito complexo aí é sobre o influenciador Ryan Silveira, né? Pra quem não lembra, a gente falou essa história aqui no canal. Ele foi encontrado desacordado no quarto na Grécia, junto com seu amigo. E o seu amigo que estava fazendo aniversário faleceu porque ele se afogou na banheira. Tá? Já o Ryan Silveira foi levado em coma para o hospital na Grécia, mas né, depois já teria saído do coma e já estaria bem. Agora a irmã do Ryan, gente, que decidiu falar nas redes sociais sobre o que aconteceu e sobre o porquê que o Ryan teria ficado em coma na Grécia. Vamos prestar atenção no depoimento da irmã do Ryan? O acontecido foi no sábado. Os dois, o Rian e o Iago, eram muito amigos, muito. Eu já conversei com a irmã do Iago, com a família dele. Ninguém tem empatia. Eu parei até de ler os comentários. Eu não tô abrindo o que as pessoas estão me mandando. Tem muita gente maldosa. E por trás de tudo isso tem uma família sofrendo. Meu irmão tá do outro lado do mundo. A gente não consegue chegar até lá. Ele acabou de ficar sabendo que o Iago tá morto. E então ele não sabe nem o que tá acontecendo. Ele não sabe que ele tá em todos os sites de fofocas, na televisão. Ele não sabe de nada, porque ele tem um problema cardíaco e ele tá sem celular, sem nada. Então a gente tá tentando aos poucos e colocando ele a par da situação. Ele acordou do coma, então, ele não estava sabendo de nada, ele acabou de ficar sabendo, mas ele também não sabe a proporção que tá tudo isso. Minutos antes de tudo acontecer, eu tava com eles na chamada. O Iago e o Rian eram muito amigo e, consequentemente, o Iago acabou virando meu amigo também. Então, tava nós três, eu tava na chamada com eles. Eles estavam super felizes na piscina, eles iam para uma festa depois dali, era algumas horas depois a festa. E eles estavam brincando até, se abraçando na piscina e falando que lá era lindo e nananã. E eles estavam felizes. E aí depois eu desliguei a chamada. Eles não postaram a festa, a gente começou a sentir falta. Tudo aconteceu, só que a gente só ficou sabendo de tudo isso ontem. E tudo aconteceu no sábado. Então, assim, sem muitos detalhes, a gente tá esperando a autópsia, a perícia, tudo bonitinho sair. O Rian só não se pronuncia também, tá todo machucado, tá? Ele tá com uns machucados no rosto, com um ponto. Ele não consegue lembrar exatamente o que aconteceu, tá? Eu tava falando com eles minutos antes, então eu posso afirmar que só estavam os dois no apartamento e eles estavam felizes, ouvindo música e tava tudo bem. E aí, minutos depois, aconteceu tudo, o tempo, né?
depois de eu desligar. Então, assim, o Rian ainda tá se realocando, ele não sabe de tudo que tá acontecendo, da proporção que tomou o caso. Repetindo, ele só soube da morte do amigo agora há pouco, alguns minutos atrás. Então ele tá sem nenhum meio de celular, sem nada para se pronunciar. E creio que também, se ele se pronunciar pro público, vai demorar, porque ele ainda tá processando tudo que aconteceu. Tá aí. Então, sobre a questão do Ryan aí, e sobre o seu amigo, o Ryan é o da esquerda e o amigo que faleceu, infelizmente, é o da direita. Mudando de assunto, vamos falar agora de um assunto bem sério também, tá? Bom, a Val Machiori revelou que está enfrentando um câncer de mama. Isso mesmo, tá? Ela fez um desabafo em suas redes sociais e disse que tinha muito medo disso acontecer, mas inclusive encoraja as mulheres a fazerem mamografia para sempre estar de olho nessa doença, que é uma doença muito grave, triste, que infelizmente até levou a nossa amiga Fernanda aqui do canal, que era uma inscrita muito querida, tenho muitas saudades da Fernanda. Então façam exame de mama. Gente, vocês que sempre me veem aí fazendo festa, sempre arrumada, bonita, hoje eu tô aqui pra dar uma notícia não tão boa. Eu fui fazer um exame de rotina e eu sempre tive medo de fazer mamografia, por isso que eu tô aqui falando sobre isso. Eu fiz o exame de mamografia, aí eu tive que fazer uma biópsia por causa de um nódulo suspeito da mama direita. E hoje, infelizmente, saiu o resultado, que é um tumor maligno, né? Que é um câncer de mama. E a gente fica sem chão. E eu fico me culpando a mim mesma. E quantas mulheres também, né? Que deixam de fazer por medo. Se eu já tivesse, de repente, feito, eu já poderia... Enfim, muito difícil. Nossa, quando a gente recebe a notícia que você tem um câncer, parece que o mundo tá acabando. Essa palavra já derruba com tudo. Mas eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. E essa é a minha mensagem. Mulheres, não deixem de fazer mamografia. Não deixem de fazer por medo, porque quando a gente faz antes, a gente já consegue resolver. E eu fui fazer só agora também. Então é um alerta para vocês, é um alerta para as mulheres que têm medo. Façam mamografia, é muito importante. E obrigada, gente, pelo carinho de vocês. Agora eu quero ficar quietinha no meu momento aí. Tá aí, muito emocionada, né? Mas é um bom alerta, né? Para as mulheres fazerem mamografia sempre, que o câncer pode aparecer e o quão mais cedo aparecer o exame, o resultado do exame, melhor no diagnóstico, melhor na recuperação e para que você se livre desse tipo de doença tão ruim, tá? É isso, gente. Essas foram as informações dessa manhã de quarta-feira. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, não esqueça de deixar o super like. Valeu!